A paz do Senhor para você e sua querida família. Vamos à nossa meditação. Vamos estar meditando outra vez no texto bíblico. Para tanto, vamos estar lendo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e o versículo 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Queridos, mais uma vez a nossa gratidão por diariamente vocês estarem com a gente aqui nesse canal e que meditamos diariamente na bendita palavra de Deus. Você que já se inscreveu, você que tem compartilhado, deixado o seu like, muito obrigado. Se você não fez ainda, faça. Você vai estar nos ajudando muito a irmos a outras pessoas depois de nós. Queridos, como todos sabem, nós estamos dando continuidade sobre uma meditação que diz respeito ao discipulado cristão. E nós estamos naquela fase onde o discípulo ele aprende a ter alguns comportamentos, porque é assim que acontece quando nós chegamos na igreja. A gente aprende sobre as verdades e depois a gente aprende como se comportar diante delas, ou seja, como cumprir, não é? Ou satisfazer a vontade de Deus, realizando ou nos comportando conforme a verdade que nos foi passada. E dando continuidade, no vídeo de ontem, melhor dizendo, nós falamos sobre dois pontos importantes. O crente precisa aprender a ocupar-se com as coisas que for útil e, segundo, o crente precisa aprender a obedecer ao Senhor. É uma continuidade dos vídeos anteriores, tá? E hoje nós vamos dar continuidade falando que o crente precisa aprender a não ir além do que está escrito. E o texto para essa referência foi o que nós lemos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 4 e 6. E nós vamos ler outra vez com você. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor um contra o outro. Quando a gente lê o contexto, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo ele está ensinando aqueles irmãos, aquela igreja em Corinto, e fazendo uma correção sobre a falta de humildade que havia naqueles irmãos. De forma que havia um espírito exaltado em alguns, a ponto que desmerecia um outro e tornou-se um problema na vida daquela igreja, de forma que para alguns havia outros irmãos que eram inferiores a eles. E o apóstolo Paulo disse: ó, irmãos, eu coloquei isso como exemplo a mim e Apolo. Quem era Apolo? Apolo era um outro pastor, um outro líder espiritual que auxiliava Paulo naquelas igrejas envoltas, nas igrejas, aconselhando os crentes. E o apóstolo Paulo coloca a sua vida e a vida de Apolo como um exemplo claro daquilo que ele estava ensinando e daquilo que os irmãos precisavam realizar ou fazer. E aqui eu abro um parênteses para dizer a importância que tem do discipulador ou aquele que está ensinando colocar a sua própria vida como um exemplo
para fortalecer a sua palavra. Porque eu sempre digo que quando a vida do ensinador ela é correspondente com o ensino que ele está passando, ele fala pouco e ensina muito. Porque a sua vida passa a ser uma mensagem, passa a ser um ensino, e quando ele fala, a sua palavra, ela tem eficácia, ela tem aceitação. Porque num caso como esse, ele pode colocar a sua própria vida como um exemplo. E os irmãos em Corinto não revidaram em relação a esta aplicação que o apóstolo Paulo fez, colocando sua vida e a vida de Apolo como um exemplo daquilo que ele estava ensinando, daquilo que ele queria que os irmãos procedessem. Então, não ia além do que está escrito. Queridos, nós não podemos ir além do que está escrito. Nós não podemos diminuir e nem podemos aumentar para fazer ou satisfazer a nossa vontade. No livro do Apocalipse está escrito que aquele que aumentar alguma coisa neste livro, será aumentado as pragas, o castigo, as pragas que estão escritas naquele livro. Quem tirar, vai ser tirado também o seu nome do livro da vida. Então a Bíblia não precisa tirar nada e nem acrescentar nada, ela é completa. Eu digo sempre que a Bíblia é como aquela cesta básica, que tudo o que está nela é para o nosso consumo e vai servir de bem-estar. Então o apóstolo Paulo, ele mostra aqui que aqueles crentes precisavam aprender a não ir além do que está escrito. Porque quando nós saímos ou vamos além do que está escrito na Bíblia, simplesmente a gente está fora dela, certo? Um outro ponto, o crente precisa aprender a ser reverente ao Senhor. E eu quero ler um texto que está em Deuteronômio, capítulo 17, o versículo de número 19. É Moisés que está falando neste momento. Deuteronômio 17, 19, nos diz assim a bendita palavra de Deus: e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da tua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los. Veja que no meio do versículo há a expressão que diz: para aprender a temer ao Senhor teu Deus. Essa palavra temer aqui também tem a ver com reverência. E o que é reverência? Olha a definição de reverência: respeito e sentimento de amor e respeito profundo. Você vai encontrar no dicionário de português que reverência, primeiro diz respeito, mas depois diz sentimento de amor e respeito profundo. Quando nós somos reverentes ao Senhor, nós estamos mostrando respeito ao Senhor e um amor profundo ao mesmo. Eu acredito que todos os senhores, as senhoras concordam comigo que Deus, ele é digno de todo o nosso respeito. Ele é digno, é merecedor de toda a nossa reverência. Ele é digno de que nós o reverenciemos todos os momentos da nossa vida, pelo que ele faz, pelo que ele é, e até pelo que ele há de fazer, porque nós temos esperança de que coisas melhores fará o Senhor por nós, quando nós o reverenciamos conforme a palavra do Senhor. E isso, queridos, às vezes acontece no trabalho, reverência, respeito ao nosso chefe, ao nosso patrão, aqueles que estão sobre nós, respeito entre um e outro, lá no colégio, ao professor, ao diretor, enfim, aqueles que estão sobre nós exercendo liderança. Na igreja, você já pensou um crente, um discípulo que ele não reverencia o seu professor,
aquele que está discipulando ele? Não pode. Nós vimos no caso de Jesus que Jesus foi obediente em tudo ao nosso Deus, ou seja, o reverenciou em todo o tempo. E nós, como discípulos dele, nós precisamos também ter esse cuidado. Então, o crente ele precisa ser reverente ao Senhor, que significa respeito profundo, proveniente de um amor interno. Quando alguém não reverencia a Deus, especialmente o cristão, é porque o amor a Deus ele já sumiu ou está em decadência. Porque o amor não só nos leva, o amor a Deus não só nos leva a reverenciá-lo, mas até sofrer, nos sacrificar por ele. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que o amor tudo suporta, o amor é sofredor. O amor faz com que você suporte muitas dificuldades. Quando isso não ocorre, nós estamos provando de que nós não amamos ao Senhor. Pensemos nisso, queridos. Então, no vídeo de hoje, fica aqui esses 2 passos que nós, como discípulos de Cristo, precisamos dar. O crente precisa aprender a não ir além do que está escrito e o crente precisa aprender a ser reverente diante do Senhor. Fica essa nossa reflexão e você analise, você como discípulo de Cristo, você que aprendeu a palavra, você que está na igreja, analise se isso é uma realidade na sua vida. Se não, procure corrigir, porque a vontade de Deus é que sejamos exatamente isso que nós estamos vendo na sua palavra. Amanhã nós vamos seguir ainda falando de alguns outros passos, de alguns outros aprendizados que nós precisamos aprender nessa vida cristã, nessa caminhada que nós estamos dando em direção à eternidade. Muito bem, eu vou estar agora orando por você, e eu tenho certeza, orando por você, por sua querida família, e eu tenho certeza que Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai te ajudar onde você estiver. Se você está afastado, se você ainda não é crente, e você está ouvindo esse vídeo agora, essa palavra agora, e você quer voltar para Jesus, você quer aceitar a Jesus como Salvador, faça isso agora. Jesus vai perdoar seus pecados, escrever seu nome no livro da vida, e você vai ser uma pessoa feliz. Vamos orar então? Querido Deus e Pai, em cuja presença nós estamos, te agradeço, Deus, por poder ter falado a tua palavra outra vez. Agradeço-te, Deus, por esta noite que passou, pelo sono reparador. Te agradeço por poder acordar, ouvir falar, caminhar, acordar para as novas atividades. Senhor, eu peço por todos os que estão nos ouvindo neste momento e por aqueles que ainda não nos escutam, Senhor. Abençoa onde estiver. Aquele que está indo ao trabalho, ajuda, dá prosperidade, produtividade. Aqueles que estão voltando do trabalho, trabalhar a noite inteira, vão descansar. Ó Deus, dá-lhes um sono reparador. Aqueles que estão enfermos, dá saúde. Aqueles que estão viajando, dá livramento, seja no avião, no trem, navio, metrô, no carro, caminhoneiros. Abençoa toda a segurança do nosso país, as autoridades, abençoa nossos pastores, nossas lideranças espirituais em todo o Brasil, a tua igreja neste município, também neste nosso país e no mundo, os nossos missionários, as igrejas que eles estão cuidando. Ó Deus, salva almas para o teu reino, manda o necessário, dá-lhes livramento, levanta homens e mulheres para levar a tua palavra a tantos que ainda precisam. Se neste momento algum desviado ou alguma pessoa que aceita a ti como Salvador está de joelhos ou orando, pedindo a ti o perdão, perdoa, escreve o seu nome no livro da vida
Aquele que está triste, dai alegria, renova suas forças. Os que estão desenganados pela medicina, inverte, Senhor, esse quadro. Mostra-te, Deus, como Senhor Todo-Poderoso a todos esses. Ó Pai, abençoa as famílias, nossas crianças, adolescentes, nossos jovens, nossas viúvas, nossos viúvos, os órfãos. Deus, aqueles que estão, esperando uma bênção da tua parte. Senhor, inclina teus ouvidos, como vimos a palavra há pouco, Senhor, no culto de ensino, que o Senhor escuta a oração. E eu creio perfeitamente, Senhor, tua palavra nos mostra isso. Ó Deus, neste dia, prospera a todos. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Muito bem, Deus abençoe. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E até o próximo, se Deus quiser.